Nos próximos capítulos da novela Chocolate com Pimenta, Danilo estará decidido a desistir do casamento com Olga e procurará a mentirosa para acabar com tudo. Porém, Olga, que não é boba nem nada, perceberá muito rápido que a conversa que Danilo quer ter com ela é para avisar que desistiu de subir no altar. A megera rapidamente forjará uma doença momentânea e impedirá que Danilo anule o casamento. Mas Danilo não desistirá fácil de dar um pé na bunda da ordinária, decidindo fugir da cidade para não se casar com Olga logo em seguida. Além disso, a batata de Márcia vai quase pegar fogo, uma vez que Timóteo quase flagrará a prima aos beijos com o prefeito. Depois de ter uma conversa franca com Guilherme, Danilo está decidido a desmanchar o noivado e o casamento com Olga. Ele então vai procurá-la para falar sobre a situação. Olga está em sua casa lendo uma revista e sua mãe diz para ela se aprontar para irem na casa de Bárbara para discutirem os detalhes do seu casamento com Danilo. Marieta fala: "Olga, vamos, precisamos ir para a casa de Bárbara para o chá." Olga responde: "Eu não vou, mamãe, estou indisposta." Terêncio, que está por perto, argumenta: "Não vai? Mas nós vamos conversar sobre o seu casamento, filha." Marieta completa: "Vamos decidir os detalhes da festa, tudo." Olga, que está esperando Danilo, acreditando que é para namorarem, se finge de doente e retruca: "Mas eu não me aguento em pé." Terêncio, insatisfeito, insiste: "Mas o que há, hein?" Olga, também impaciente, responde: "Papai, eu não posso dizer, é coisa de mulher." Os pais de Olga acreditam na sua mentira e dizem então para ela ficar em casa descansando. Em seguida, chamam os filhos mais novos, Elias e Cássia, para irem com eles. Assim que a porta da casa se fecha e Olga tem certeza que se foram, ela vibra sozinha com ela mesma: "Livre, livre!" Danilo, que está escondido na esquina, percebe que a família toda de Olga está fora de casa e vai direto para lá. Olga o pega pelas mãos e leva-o correndo para o sofá para namorarem. Ela fala para Danilo toda assanhada: "Finalmente podemos ficar a sós." Danilo, meio sem jeito, responde: Realmente é uma oportunidade para nós dois ficarmos a sós, porque eu tenho uma coisa muito importante para... No momento que Danilo começa a conversa para terminar o noivado, Olga começa a se insinuar para ele, puxando sua saia para cima e mostrando suas pernas a ele, deixando-o perturbado. Ele pede: Olga, será que pode baixar essa saia? Senão eu não consigo falar com você com ela erguida dessa maneira." Olga, mexendo em sua saia, provoca: "Você quer que eu baixe ou levante mais?" Danilo não se aguenta e vai para cima de Olga para beijá-la. Mas ela se esquiva e levanta do sofá, deixando o Danilo bravo. Ainda mexendo em suas saias de um lado para o outro, ela pergunta: "Diga, qual é o assunto tão importante?" Eles seguem para o quarto e Olga continua provocando Danilo. Levantando sua saia, ela pergunta mais uma vez: "Diga então, que assunto importante é esse?" A carne fraca de Danilo o faz esquecer do assunto e ele diz: "Olga, melhor deixar esse assunto para depois, né? Vamos aproveitar que estamos sozinhos aqui no seu quarto." Olga se insinua ainda mais para Danilo, que a abraça por trás e dá um cheiro em seu cangote. Ele diz a ela: "Nossa, que cheirinho gostoso tem a sua orelha." Olga sussurra: "Sente o cheirinho do meu pescoço." Danilo cheira e diz: "Nossa, tem um cheirinho doce." Então, ela pede para Danilo cheirá-la ainda mais e depois o empurra na cama e acaba com a provocação. Olga fala diretamente a ele: "Vai poder cheirar mais assim que estivermos casados." Danilo protesta: "Olga, olhe para mim, eu estou fervendo, eu estou fervendo. Não é justo me deixar fervendo assim, né? Eu sinto até febre." Mas Olga não dá bola e pergunta: "Agora diga, que assunto é esse tão importante?" Danilo então dá um suspiro profundo e vai fechar as janelas. Olga questiona:
Danilo, o que está fazendo? E o rapaz responde: estou fechando a janela para que você não tente se atirar de novo. Ao ouvir essas palavras, Olga começa a ficar nervosa e, colocando a mão no peito de angústia, questiona Danilo. O que é que você quer me dizer? Danilo diz: eu quero falar sobre o nosso casamento. Olga, sabendo o que vem por aí, desmaia e cai sentada na poltrona, deixando o Danilo desesperado e nervoso. Ele dá tapinhas no rosto da noiva e fala baixo: Olga, Olga, acorde! Enquanto isso, lá na casa de Bárbara, os pais de Olga conversam sobre os detalhes do casamento. O danado e esfomeado Elias fala: será que o Danilo vai fugir do casamento outra vez? Sua mãe o repreende: Elias, isso é jeito de falar? Bárbara até tenta argumentar a favor do seu sobrinho, dizendo que Danilo não tinha desistido do casamento, só não teve tempo de marcar. Mas Terêncio, indignado, diz: 7 anos e não teve tempo de marcar. Ô, dona Bárbara, na condição de pai, eu vivo um martírio. Uma filha bonita como a Olga já era para estar me dando netinhos. Bárbara, toda sem jeito, tenta mudar de assunto, tentando justificar por que seu marido Vivaldo não está presente naquela reunião. Ela diz: vocês sabem, a vida de um prefeito é um fardo. Enquanto isso, lá na estrada que vai para o sítio de Margarido, Márcia e Vivaldo estão de namorico e chamegos. E Timóteo, que estava voltando da cidade porque não tinha encontrado Márcia, passa perto da onde a cabeleireira está escondida com Vivaldo e ouve suas risadas. Timóteo chama: Márcia? Ô Márcia, eu tô ouvindo você, hein? Onde tá você, Márcia? Márcia ouve a voz de Timóteo e fica desesperada, deixando o Vivaldo nervoso também. Os dois não sabem o que fazer e começam a discutir. Vivaldo, com medo de Margarido descobrir e fazer um escândalo, fazendo-o perder todo o seu eleitorado, e Márcia com medo de manchar sua reputação e ficar falada na cidade. Timóteo continua a chamar Márcia e a procurá-la entre os arbustos e árvores. Ele grita: Ô Márcia! Onde você tá? Tá machucada? Sou eu, seu primo Timóteo, Márcia. E, de repente, Timóteo encontra Vivaldo, que está parado encostado em seu carro. Timóteo acha aquela situação estranha e pergunta: ué, senhor prefeito, o senhor aqui? Vivaldo responde: eu mesmo? Mas que surpresa é essa? E Timóteo começa a caminhar olhando ao redor, dizendo ao prefeito que tinha escutado a voz de Márcia, e Vivaldo pergunta: aqui? O caipira responde: aqui mesmo, sem tirar nem pôr. O senhor prefeito, o senhor me perdoe a minha pergunta, mas o senhor tá sozinho ou tá com algum rabo de saia e eu confundi a voz com a minha prima Márcia, hein? E o prefeito, irritado, retruca para Timóteo: o que me toma? Eu sou o prefeito e sou casado. Eu tenho família, tenha mais respeito. Timóteo se desculpa, mas garante a Vivaldo que ouviu uma voz de mulher ali e tenta procurar novamente. Mas o prefeito impede e fala: cá entre nós, eu gosto de vir ao campo para ouvir o cantar dos pássaros, para pensar melhor nos problemas da cidade. Eu gosto de conversar com os pássaros. Eu sou capaz de arrulhar como uma andorinha. Timóteo ri e começa a acreditar. Então o prefeito diz: quer ver? Piu, 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 piu. Timóteo ri e, sem jeito, diz a Vivaldo que daquele jeito ele parece mais uma andorinha mulher. O prefeito comenta: deve ser por isso que você se confundiu a minha voz com a voz da sua prima. Timóteo, ressabiado, questiona: será mesmo? E o prefeito se justifica, olhando para os lados: bom, eu não estou vendo nenhuma moça aqui. Você pode olhar em volta. Está vendo alguma moça por aqui? Timóteo dá mais uma boa olhada ao redor e diz que realmente não tem nenhuma moça por ali. Ele se despede do prefeito e vai embora de volta para o sítio. Ao perceberem que Timóteo já está longe, Márcia tenta sair debaixo do carro, mas Vivaldo precisa ajudá-la e quase arranca seu vestido fora. Quando finalmente ela consegue sair, percebe que seu vestido está todo rasgado
e ela toda imunda. Márcia fica nervosa, mas Vivaldo diz: "Ô, meu docinho de coco, amanhã eu trago uma joia pra você e você vai ficar calma, calma." Márcia, que é toda metida chique, esquece na hora do vestido rasgado e da cara suja de graxa. Abre um sorriso e diz: "Uma joia, é? Uma linda joia?" E Vivaldo responde: "Uma lindíssima joia." Eles se despedem e cada um segue seu rumo. Agora voltando para Danilo. Lá na cidade, a família de Olga volta para casa e flagra Danilo no quarto com Olga desmaiada na cama. Marieta se assusta e Terêncio logo intima: "Danilo? Mas o que é que você está fazendo aqui no quarto da minha filha?" Danilo tenta explicar e diz que os dois estavam na sala no maior respeito e Olga começou a passar mal e ele resolveu levá-la para a cama. O moleque Elias contesta: Você não tem nem força para carregar a Olga?" Marieta vai até a filha e começa a pedir para ela acordar. E Olga, toda fingida que é, finge estar retomando a consciência e murmura: "Ah, onde estou?" Danilo se aproxima e começa a contar o que houve, mas Olga interrompe e diz: "Danilo, ai Danilo, eu tô muito tonta. Vamos conversar depois." Danilo concorda e se despede da noiva, e diz que volta mais tarde para voltarem a conversar. Terêncio vê e ouve tudo com um olhar de desconfiado e acompanha Danilo até a porta. Ao sair da casa de Olga, Danilo encontra Guilherme na rua puxando uma cabra por uma corda. E o advogado diz que recebeu o animal como forma de pagamento de um cliente. E pergunta ao amigo: "Me diga, Danilo, conseguiu falar com a Olga?" Danilo diz que não conseguiu falar com a noiva e pede ajuda para Guilherme. Os dois vão para o hotel de Margot e sobem até o quarto de Guilherme para conversarem. E lá o advogado conta que ainda acha que Celina irá fugir com ele. Danilo de repente tem uma ideia e diz: "Guilherme, fugir? Essa era a resposta que eu estava procurando. Fugir! E essa é fácil, porque se eu fugir da cidade eu não preciso mais casar e eu me livro da Olga." Guilherme acha a ideia do amigo um absurdo e Danilo diz que antes de fugir, precisa resolver sua vida com Aninha. Guilherme gosta do que ouve e mantém a esperança que Danilo perdoe Aninha pelo suposto golpe que ela deu em Ludovico e fique com ela para sempre. Os olhos de Danilo brilham ao pensar nessa possibilidade. E na casa de Aninha, ela e Tonico conversam no quarto. O garoto pergunta: "Mãe, por que a senhora tem tanta raiva daquele moço?" E Aninha responde: "Que moço?" Tonico responde: "Aquele moço que caiu no rio." Passando a mão no rosto do seu filho, Aninha tenta explicar: "Ah, o Danilo. Ele fez a mamãe sofrer muito. Já faz muito tempo, mas ele machucou muito a mamãe. Bem antes de você nascer." Tonico, olhando para os olhos de Aninha, fala: "Mas se a senhora tem tanta raiva dele, por que eu gosto dele? Eu gosto tanto dele, mamãe." Aninha se emociona com o que Tonico diz, faz carinho no seu rosto e diz com ternura: "Tem coisas que só o coração pode explicar." O próximo vídeo, que está aparecendo agora na sua tela, tem mais uma notícia incrível da novela Chocolate com Pimenta. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei para não perder nenhuma novidade da sua novela favorita. Agora clique e assista!